Gente, nós vamos falar sobre as neoplasias, né? Esse é o nome cientificamente correto. O nome popular, vamos assim dizer, é tumores, né? Então, nós vamos falar dos tumores, a oncologia básica para vocês, ok? Então, começando por dizer o que é neoplasia, né? Neoplasia é, dividindo-se a palavra, nós temos neo e plasia. Bom, o que significa? Neo, que significa plasia. Neo é nova, plasia é nova formação tecidual. Nova formação tecidual. Então, nós temos um novo tecido se formando, ok? Por definição, neoplasia é uma massa tecidual anormal, ok? Fora dos padrões da fisiologia, tá certo? Cujas células sofreram um tipo de transformação, alguma mudança genética no seu DNA, o que nós chamamos de uma mutação. Então, são células que sofreram mutação genética, possuem um crescimento ilimitado e descontrolado. Portanto, excedem o tamanho do tecido normal ou do órgão onde está sendo originado. Mesmo que nós tenhamos uma possível etiologia desta nova formação tecidual, mesmo que nós removêssemos essa etiologia, o crescimento continuaria. Ele não pararia. Então, o que o diferencia de outros processos patológicos cuja característica é o crescimento tecidual, é que nos outros, removendo-se a causa, o crescimento cessa. Pode ser que a lesão não regrida, mas o crescimento para. Nas neoplasias, não. Mesmo removendo uma possível causa, o crescimento é contínuo. Então, eu tenho aqui representado este novo tecido, um tecido anormal, diferente, tá certo? Em um órgão ou tecido, qualquer um. Bom, e essa massa normal tem qual a finalidade? Pois é, nenhuma finalidade. Não há finalidade nenhuma para esse crescimento anormal de tecido com células que sofreram mutação genética. Não tem finalidade da sua existência. Então, o que vai acontecer? Em meio a um tecido formado por células normais, eu tenho uma mutação genética no DNA de algumas células, elas se reproduzem, e, em meio a esse tecido que ela começa a se originar, vai se formando um novo tecido, diferente, com células mutadas. Todo o suporte nutricional das células do tecido vivo, este tumor, esta neoplasia agora se desenvolvendo, vai roubar este suprimento nutritivo das células normais e vai se alimentar. Ok? Então, ele toma conta daquela área, vai ganhando espaço e vai cada vez mais aumentando o seu tamanho, o seu volume. Isso quer dizer, em outras palavras, que as neoplasias têm uma dependência do hospedeiro no sentido de roubar-lhe, tirar-lhe a nutrição das suas células. Dá para ela. O suprimento sanguíneo, agora, é desviado, é neoformado para alimentar, para oxigenar as células tumorais, o tecido tumoral. E em órgãos endócrinos, todo aquele suporte, apoio endocrinológico necessário para a manutenção das células daquele órgão, agora, eu tendo uma neoplasia, estas células também terão o suporte endócrino roubando das células desse órgão endócrino. Então, vejam, mesmo as células anormais necessitam de oxigenação através do suprimento sanguíneo. Ok?
Para que a gente entenda como é que ocorre isso, então, a partir de um tecido com células normais, que formam os tecidos e os órgãos de uma maneira geral, essas células se dividem, sofrem morte, né? Têm um tempo de vida, e essas células, pela duplicação celular, irão se renovar, irão substituir aquelas células mortas. Algo acontece que leva a uma mutação no DNA de algumas células desse tecido ou desse órgão. Ok? Olha, esta célula com o DNA modificado, que sofreu mutação genética, é agora alvo da duplicação celular, da divisão celular, sim, né? Sofre mitoses, e mitoses atípicas, excedentes. Então, esta célula mutada agora vai começar a se reproduzir, a se dividir, e vai formar dentro desse tecido ou órgão normal um novo tecido, com uma velocidade de duplicação celular pela divisão mitótica muito maior, na verdade. Por isso que as neoplasias crescem de uma maneira geral, sempre crescem, né? Sempre vão crescendo ao longo do tempo. Algumas de uma maneira mais lenta, outras de uma maneira mais rápida, mas sempre excedendo a velocidade de crescimento, de reposição das células normais. E aí, essas células mutadas vão cada vez mais invadindo, tomando conta desse órgão, desse tecido, até que chega uma hora que esse tecido, esse órgão, entra em colapso. Por quê? Porque estas células não têm função nenhuma. A função que estas células desse tecido, desse órgão, exerciam, não irão exercer. As células neoplásicas não fazem o mesmo trabalho metabólico das células normais. Então, a morte, na verdade, desse tecido, desse órgão, que, ao longo do tempo, mais rápido ou mais lento, vão levar ao óbito do paciente. Ok? Então, veja, o que acontece? Numa mitose normal, na divisão celular normal, as células vão se reproduzindo, né? Uma forma duas, de duas vão formando quatro. Uma delas sofre um dano. Então, o que acontece? Sofre uma mutação. Aliás, de um modo geral, quase todos os tecidos e órgãos, ao longo da nossa vida, as células vão sofrendo mutação genética por algum fator, por alguma etiologia. Só que a maioria morre, a maioria não vinga. Nas células normais, existe o que é chamado a morte programada, ou apoptose. Okay? Então, o que acontece? Estas células danificadas, muitas vezes sofrem esta morte celular programada e não vingam. Mas, à medida que uma delas consegue vingar, consegue sobreviver, ela vai se reproduzir e essas mutações vão ocorrendo nas células filhas, formando, ao final, um tecido de crescimento incontrolado e tomando conta de todo aquele tecido ou daquele órgão, roubando-lhe a função que esse tecido ou órgão exercia. E qual é a etiologia? Então, quando nós falamos em neoplasias, nós estamos falando de mais de 200 tipos de neoplasias. Então, eu tenho tipos de neoplasias e, em cada tipo, eu tenho diversos outros subtipos. Então, a etiologia é variada. Muitas dessas neoplasias estão ligadas ao uso do tabaco. Muitas estão ligadas ao uso do álcool. Okay? Algumas estão associadas ao uso do tabaco e do álcool. Outras estão ligadas a fatores nutricionais, hábitos nutricionais, que não são bons, evidentemente. Algumas outras estão ligadas a fatores geográficos, do ambiente. Então, determinados locais pelo mundo, né,
podem provocar em indivíduos a mutação genética. Fatores externos, como a radiação, por exemplo, pode modificar o DNA de algumas células e, portanto, essas células sofrem mutação genética. Qualquer que seja uma possível causa, e nós falamos não em etiologia, não em causa, nós falamos em fator etiológico, é alguma coisa que desencadeia, de algum modo que nós não sabemos ainda qual é esse mecanismo de mutação do DNA de uma célula. Mas todas estão ligadas à modificação do DNA de uma célula, que, ao sofrer mitose, ao originar duas células filhas, vai produzir duas células com mutação genética. E aí o crescimento vai se dando numa velocidade mais rápida que as células do tecido normal. Qual é o melhor método ou método para detecção precoce, vamos assim chamar? É a prevenção. É a prevenção onde o exame clínico nas diversas áreas do nosso corpo é fundamental. Então, as mulheres sabem disso, né? Que palpar a mama é importante para a detecção de nódulos. Fazer uma verificação, né? Se você está deglutindo, engolindo de maneira adequada, ligado a câncer de esôfago, por exemplo. Na boca, sim, o autoexame bucal, né? Tem que se olhar todas as estruturas bucais, a cadeia de gânglios que nós temos na região de cabeça e pescoço. Enfim, o autoexame é a melhor forma de prevenção e detecção o mais precoce possível. Nós temos, basicamente, dois tipos de tumores de neoplasias, as benignas e as malignas. Comportamentos diferentes, tratamentos diferentes, prognósticos diferentes, na maioria das vezes. Então, vamos lá. O que diferencia um tumor benigno de um maligno? Então, veja nessa figura central. Eu tenho um tumor benigno onde ele é limitado. Então, eu sei onde ele começa e onde ele termina. Eu vejo a sua delimitação delimitado por células normais. Normalmente, as neoplasias benignas têm uma cápsula fibrosa que os envolve e não permite que ele se dissemine por esse tecido órgão. Diferente do tumor maligno, das neoplasias malignas, que tem como característica a invasão. Não é delimitado, não há uma cápsula que os delimite quanto à sua proliferação. Então, o tumor maligno é um tipo de neoplasia, de nova formação tecidual, que invade, infiltra em todo o órgão, em todo o tecido. É comum se referir-se leigamente aos tumores malignos como sendo o câncer. Então, o câncer é a expressão popular, leiga, de tumores malignos. Tumor maligno, o sinônimo, né, leigo, é câncer. Não existe câncer benigno, existe tumor benigno. O tumor maligno, a neoplasia maligna, é que é conhecida popularmente, leigamente, como câncer. E por que isso? No começo do século XIX, lá pelos anos 1900 e pouco, 19 não, século XX, né? O que aconteceu? Aconteceu que um médico, ao fazer uma cirurgia na região abdominal do paciente, com aquela visão que ele tem de cima para baixo, ele visualizou na região do estômago dessa pessoa que tinha alguma patologia, operando ela, ele visualizou uma massa tecidual diferente da massa de tecido normal que circundava, porém, havia ramificações. E a figura que ele observou de cima para baixo, na região do estômago dessa pessoa, foi a figura de um caranguejo. Para quem gosta de horóscopo, o caranguejo no zodíaco é o câncer. E daí o nome popular de câncer. É daí que surgiu. Então,
câncer benigno, câncer maligno são expressões que não existem. O câncer é o termo leigo para neoplasia, o tumor maligno somente. Perfeito? Não fique impressionado, não queira desvendar ou diferenciar um tumor maligno do benigno pelas aparências. Se você olhar este cidadão com essa massa volumosa na sua face direita, observar o que acontece no ato cirúrgico, nós vamos entender, vamos reparar, que aqui foi tirada uma massa bem delimitada e que separava de todo o resto do tecido daquela região submandibular, na verdade, normal. Então, este volume todo, na verdade, era devido a um tumor benigno. Não é o volume, a aparência que determina a diferença entre tumores benignos e malignos. Não é. Como é que eu faço o diagnóstico e a diferenciação entre neoplasia benigna e maligna? Primeiro, através do exame clínico. Sozinho? Não. Associado, algumas vezes, ao exame citopatológico, mas nunca somente com o exame citopatológico, a citologia esfoliativa, ou o que muitos conhecem como exame de Papa Nicolau, tá certo? Onde eu vejo células descamadas dos epitélios, a lâmina de microscópio e ver se essas células são transformadas ou não. Mas eu não vejo o tecido como um todo. O que é possível de ser observado através da remoção de parte de um tecido, ou no seu todo, daquela área anormal, isso chama-se biópsia, e esse material biopsiado é levado para estudo microscópico, um estudo anátomo-patológico. E aí sim, o exame anátomo-patológico é que vai bater o martelo através da microscopia óptica se trata-se de um tumor benigno ou um tumor maligno. E isto é de fundamental importância, esta diferenciação, porque a forma de tratamento de um e de outro, benigno e maligno, completamente diferente. Os tumores malignos têm um tipo de tratamento mais agressivo, de maior duração, para não dizer a vida toda. Benigno, ao contrário, requer um tempo muito menor de preservação, com chances de regressão em quase a sua totalidade. Mundialmente falando, universalmente falando, a única patologia do corpo humano em que o diagnóstico necessita obrigatoriamente do exame anátomo-patológico são as neoplasias. Qualquer outra patologia, através do exame clínico, através do exame de imagem, associações desses exames, é possível que eu feche diagnóstico. Mas, para eu fechar diagnóstico e estabelecer um tipo de tratamento das neoplasias malignas, somente o exame anátomo-patológico, o exame microscópico. Isso é universal. Então, quando vocês observam em muitos programas sensacionalistas, é verdade, de TV, e que falam, olha, essa radiografia mostra que o tumor sumiu. Isso é mentira. E a infiltração que ele dá, que você consegue ver célula, uma célula infiltrada à distância numa radiografia, num exame de imagem qualquer, numa ultrassonografia, isso é mentira. Tem que ter acompanhamento clínico, especializado, senão não dá para afirmar. Sei que isso choca muita gente, mas 99,99999% das neoplasias malignas não tem cura. Tem controle. Eu controlo, assim como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica. O problema é a agressividade do tumor maligno se as células começam a se proliferar novamente. Eu nunca vou ter a certeza
que uma célula maligna está a 5 centímetros longe daquela área, em outro órgão? Nunca eu vou ter certeza. Por isso, o acompanhamento constante das neoplasias malignas. O grande objetivo é diferenciar entre uma neoplasia benigna e maligna, no fundo, né? Pelo exame, por algumas características, né? A primeira delas, né, são os critérios de distinção, de diferenciação entre elas. É a chamada diferenciação celular. Se essas células são parecidas ou diferentes das células do tecido original. O seu ritmo de crescimento, mais lento, mais rápido. Se elas têm invasão local ou são delimitadas por uma cápsula fibrosa, como eu falei. E se podem ganhar, através da corrente circulatória ou linfática, ganhar órgãos à distância, locais à distância, vingarem nesses locais, se proliferarem e gerarem tumores nesta área longe de onde foi originado. Isso é metástase. E quem é que tem metástase? Somente neoplasia maligna. Neoplasia benigna não dá metástase. A disseminação à distância e proliferação de células neoplásicas benignas. Devido a essa cápsula fibrosa, muito, em parte, a razão é essa daí. Não consegue se disseminar, sair daquele local. Ok? Então, o que é uma diferenciação celular? Diferenciação celular é o grau de semelhança na forma e na função da célula neoplásica. Ora, o que o patologista no microscópio vê? A forma. Então, a única coisa que a gente pode falar aqui é a semelhança ou não das células transformadas, neoplásicas, do tecido original. Por isso que, quando você envia um material biopsiado para o exame anatomopatológico, você tem que falar de onde é. Que local foi feita a remoção? Quais as características clínicas dessa lesão? Exames complementares, de imagem, laboratoriais, enfim. Então, uma célula chamada de bem diferenciada é aquela que mais se parece, célula neoplásica, que mais se parece com a célula do tecido original, onde foi originada. A chamada células pouco diferenciadas, células neoplásicas pouco diferenciadas, é uma mistura de células, algumas que são semelhantes às células do tecido onde foi originada, e outras são células primitivas, não se parecem em nada com as células do tecido onde foi originada. Células primitivas, porque são as chamadas células totipotentes ou multipotentes, podem se transformar em qualquer outro tipo de célula, através da divisão celular. E elas têm como característica o crescimento. Então, ao encontrarmos numa neoplasia células primitivas, eu sei que a característica é um crescimento mais rápido. Então, uma neoplasia que contém células neoplásicas pouco diferenciadas se prolifera com uma velocidade um pouco maior do que uma neoplasia com células bem diferenciadas. E aquela chamada de células indiferenciadas é onde ela contém exclusivamente células que nada se parecem com células do tecido original. São células primitivas, totipotentes, que só sabem fazer uma coisa, multiplicação celular acelerada. Portanto, a neoplasia mais agressiva que eu tenho, pelo seu aumento de volume, pelo aumento da sua velocidade de mitose, é uma neoplasia com células indiferenciadas. Olha a importância da descrição do patologista dando essas características. Nós temos, então, a partir de células de um tecido normal, células normais, podemos ter, então, através de mutação genética, 3 tipos de neoplasias
de acordo com a constituição de suas células transformadas. Então, uma neoplasia pode ser constituída por células bem diferenciadas, muito semelhantes à célula do tecido original. Pode ser uma neoplasia com células, né, pouco diferenciadas, algumas primitivas, algumas que se lembram a célula do tecido original. E a indiferenciada, a neoplasia indiferenciada é aquela que possui células que nada se parecem com a célula do tecido original, são células que têm a capacidade de reprodução. Ah, então fica fácil? Não, não fica. Por quê? Porque uma neoplasia bem diferenciada ocorre nas neoplasias malignas. As neoplasias malignas, todas elas, são constituídas por células bem diferenciadas. Neoplasias malignas são constituídas exclusivamente por células bem diferenciadas. Em contrapartida, as neoplasias malignas são constituídas por qualquer um desses três tipos de células: bem diferenciada, pouco diferenciada ou indiferenciada. Então, o que vai determinar, através do exame anatomopatológico, é a descrição das características das células neoplásicas que o patologista vai descrever. Portanto, uma neoplasia maligna com células bem diferenciadas tem um prognóstico e um tipo de tratamento um pouco menos agressivo que as neoplasias malignas pouco diferenciadas e muito melhor se comparado às neoplasias indiferenciadas, as mais agressivas que nós temos. Então, toda vez que vier a descrição que é uma neoplasia maligna com células indiferenciadas, a agressividade é maior. Então, quando eu estou diante de uma neoplasia bem diferenciada, eu não sei se é benigna ou maligna ainda. Pode ser as duas. Eu tenho que ter outras características que vão nos ajudar. De um modo geral, eu vou tentar saber sobre o ritmo de crescimento, e isso é muito vago. Por quê? Porque quando se percebe clinicamente, ela já caminhou boa parte de sua evolução. Então, quando se manifesta clinicamente, o ritmo já foi maior. Porém, quando o paciente relata que aquele tumorzinho está ali há muito tempo, eu presumo que possa ser uma neoplasia benigna. E aí, o exame anatomopatológico de um material biopsiado vai me dar uma neoplasia com células bem diferenciadas. Já as neoplasias malignas têm um crescimento rápido, e quanto mais indiferenciada for composta esse tecido, mais rápido, porém, esse crescimento, essas células, têm um crescimento rápido e inconstante. Pode crescer com uma velocidade 2 vezes hoje, mas amanhã crescer com uma velocidade de 10 vezes. No terceiro dia, crescer com uma velocidade de 1 vez. Então, não há uma constância do ritmo de crescimento. E o paciente relata nas neoplasias malignas um tempo curto. Nas neoplasias benignas, muito provavelmente, muitas vezes, na verdade, o paciente vai relatar que aquilo está há muito tempo, muitos meses, anos. Nas neoplasias malignas, você sempre vai ter um tempo menor que 6 meses, de modo geral, que ele percebeu, ok? E que está crescendo. Então, este é o ritmo de crescimento, né? Então, vejam, as mulheres sabem, o mioma do útero é uma neoplasia benigna, né? E como é um órgão endócrino, se prolifera pela produção dos seus hormônios. Ok. Então, o diagnóstico pode ocorrer e permanecer sob controle clínico por décadas. Por quê? Porque quando chegar no período de menopausa, parar a produção de hormônio, não vai mais alimentar
nem esse útero, nem esse mioma. Então, tanto o útero, quanto o mioma vão sofrer atrofia. Atrofia. Olha aí num órgão endocrinológico. No entanto, uma neoplasia maligna de mama, por exemplo, certo? Ela, durante um período gestacional, onde a produção de hormônio sobe assustadoramente, há uma explosão do crescimento dessa neoplasia. E muitas vezes essa paciente vai a óbito. E dependendo do tempo de gestação, o feto, evidentemente, também entra em óbito. Então, vejam como é importante a periodicidade de exame clínico, da prevenção, né, dos chamados check-ups geral. Ok? Vai ganhar sempre? Não. Mas você tem a chance de detectar patologias o mais precocemente possível, né? Então, o que nós temos aqui, né? Então, vejam nessa figura a divisão normal das células, né? Olha como é que cresce, uma da 12. Vejam embaixo a divisão de células neoplásicas. É assustador o crescimento, é extremamente rápido. Quando eu tenho uma neoplasia, né? E eu detecto, né, essa neoplasia, quando eu tenho, então, a manifestação clínica, esta neoplasia contém aproximadamente um número de células em um número aproximado de 10 elevado a 9. 10 e põe 9 zeros. Vai ver quanto que dá isso daí. Isso é quando eu consigo observar algo clinicamente. Ok? O problema é que quando se chega a um tamanho dessa neoplasia com o número de células 10 elevado a 12, é o tamanho máximo compatível com a vida. Quando eu detecto precocemente, essa neoplasia maligna, no caso, né, na maioria das vezes, já andou mais de 70%. Esse é o diagnóstico precoce que nós temos, que de precoce não tem absolutamente nada. Por isso que a detecção e tratamento o mais rápido possível é fundamental para a manutenção da vida. Ora, mas por que leva, às vezes, algum tempo, meses, anos? Porque o número de células produzidas nem sempre reflete o número de células que vão vingar. Porque o número de células que são perdidas em função dessa mutação, não conseguem sobreviver, é alto também. Então, isso dá um equilíbrio de não ter um crescimento num tempo extremamente rápido. Um mês estaria em óbito, por exemplo, sem a gente conseguir detectar clinicamente. Um outro fator de distinção é a metástase, né? É onde eu tenho a chamada aí, ó, neoplasia primária, células se destacam, ganham a corrente circulatória ou a corrente linfática e vão se alojar em diferentes órgãos, né? E os órgãos de preferência são ossos, fígado, pulmões e cérebro. Veja, qualquer célula normal que você coloque elas em outra localização anatômica, essa célula não sobrevive. Olha a resistência de uma célula neoplásica maligna. Em outro órgão, fora do seu ambiente, ela consegue sobreviver e, pior, ela consegue se reproduzir e formar tumores à distância. As características dessa célula são do tumor primário. São do tumor primário. Isto é metástase. Não é um novo tumor. É a disseminação em locais à distância, em outros órgãos e tecidos, de uma neoplasia maligna primária. Ok? Só tem metástase em neoplasia maligna. Benigna, não. A cápsula fibrosa não deixa as células escaparem. Perfeito? Então, a metástase, na maioria das vezes, né, qualquer que seja a sua localização anatômica, a principal via de disseminação é através dos gânglios linfáticos.
dos linfonodos. Então, eu acabo tendo metástases ganglionares, muitas vezes, né? Então, é preciso examinar órgãos como mama, boca, enfim, né? Todos eles, e fazer a palpação de cadeias linfáticas. Na odontologia, as cadeias linfáticas submandibulares e da região do pescoço, que nós chamamos de cervical, e da região clavicular, são importantes quando nós realizamos o nosso exame no paciente e realizamos a palpação dessas cadeias, submandibular, cervical e supraclavicular. Porque eu posso ter um primeiro sinal de uma neoplasia maligna através da sensação, do sentir gânglios linfáticos de uma cadeia onde é drenada toda essa linfa. Olha a importância que nós temos para a detecção de câncer, tumor maligno, neoplasia maligna, na região de cabeça e pescoço. Ok? Aqui nós temos um exemplo de um tumor que se originou, neoplasia maligna, na cavidade bucal e se disseminou através da corrente linfática e se alojou na cadeia ganglionar cervical. E ali houve o crescimento dessas células tumorais no gânglio linfático, e aí eu tenho uma metástase ganglionar. E por que tem aquela área onde houve ruptura da pele? Porque a física diz para a gente que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, pelo aumento de volume, acaba rompendo a pele nessa região. Isso acontece sempre? Não. Isso quer dizer que essa metástase já está bem adiantada. Se a metástase está bem adiantada e veio depois da formação da neoplasia maligna primária, imagina como é que está a neoplasia na região anatômica primária. E qual é o tratamento? Basicamente, o tratamento é feito através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e hoje se fala em imunoterapia para aumentar a imunidade do paciente. Acredita-se hoje que as células sofrem transformação genética porque houve um erro, um cochilo das células de defesa do nosso corpo. Okay? Então, hoje acredita-se que as neoplasias malignas sejam uma deficiência imunológica até momentânea. Por isso que, constantemente, o nosso corpo produz células malignas, mas, constantemente, células que estão no nosso corpo, né, elas estão ali para debelar, remover, através de processos, né, de fagocitose, essas células malignas. Numa falha, numa desatenção, numa baixa imunidade momentânea, essas células podem vigar e aí permanecer. Cirurgia. Veja, cirurgia oncológica é o seguinte. Você tem um tumor aí, por exemplo, você está vendo na figura direita superior, um tumor que mede, vamos supor, 4 centímetros no seu maior diâmetro. Você vai pegar esses 4 centímetros e vai fazer, da onde você consegue observar clinicamente esse tumor, qual é as suas limitações, delimitações, e você vai pegar esse tamanho dele de maior diâmetro em todos os seus lados, em todos, superior, inferior, direito e esquerdo. Então, um tumor de 4 centímetros significa que eu tenho que fazer uma cirurgia e remover um tecido, uma área de 12 centímetros por 12 centímetros. 4 centímetros na boca significa remover uma mandíbula, remover metade de uma maxila, remover a hemiface. Vejam a figura à sua esquerda inferior. Essas duas mamas, neoplasia maligna. Dá para operar? Não, porque você vai ter que cortar do abdômen para cima. Então, muitos tumores malignos são inoperáveis. São passíveis de outros tratamentos, radioterapia, quimioterapia.
Quando se faz, por exemplo, uma cirurgia e se remove a mama, é porque esta mama foi removida porque o tamanho do tumor delimitou que o que fosse tirado correspondia à mama inteira. Muitas vezes é removido tecido muscular, chegando até a região costal da paciente. Ok? E isso é o que a gente chama de um tumor operável. Sempre que ele for operável, ótimo. Dificilmente você vai ter somente a cirurgia. E quando ele é possível, é ótimo. Você vai associá-la à radioterapia e ou quimioterapia, para ter sempre maior poder de disseminar células que escaparam, que estão à distância disso, que estão em outros órgãos. Qual é a certeza que eu vou ter que com a cirurgia, radioterapia e quimioterapia, não vou ter no corpo inteiro nenhuma célula ali permanecendo? Não, não vou ter certeza nunca. Por isso que o controle é para o resto da vida. Mais intenso em termos de tempo no começo, nos primeiros 5 anos, aumentando esse espaço de retorno clínico após 5 anos, de estabilidade e sem lesão metastática ou do tumor recidivando, formando novamente. A quimioterapia, né, é sempre a ação de drogas quimioterápicos, né, que, na verdade, vão fazer atuação em todas as células do corpo humano e eles vão inibir a divisão mitótica na fase, se vocês se lembram disso, na fase S1 da divisão mitótica. Mas todas as células benignas e malignas. Por isso que a quimioterapia dá muita reação em outros locais, né? Boca, cabelos, unhas, pele e por aí vai. Porque acaba diminuindo, né, a divisão mitótica de células normais e anormais. Tem células que são mais sensíveis e outras que são menos sensíveis aos quimioterápicos. Perfeito? Então, olha, a quimioterapia bloqueia a divisão celular. Ela bloqueia a divisão celular aonde? Exatamente em todas as células do corpo, inclusive as malignas, mas as benignas também. Quem sofre? As células mais sensíveis, as células menos especializadas, células do epitélio, por exemplo. Por isso que não é raro pacientes fazendo quimioterapia, tumor de mama, próstata, terem feridas na boca, mucosites, em função dessa não renovação do epitélio bucal. Ok? A quimioterapia dá várias sequelas, né? Então, aqui a gente está vendo nesse quadro um monte de sequelas, né? Um monte de sequelas. Então, o paciente tem náusea, tem as mucosites, tem problemas intestinais, problemas de anemia, hemorragias, as unhas, a pele, cabelos, enfim, dá uma série de sequelas o tratamento quimioterápico. Hoje, é fundamental o acompanhamento odontológico em pacientes em tratamento oncológico. Ok? Então, é importante, né? Daí, né, um dos motivos que surgiu nos últimos anos, nos últimos 14, 15 anos, a chamada odontologia hospitalar. Eu, particularmente, estou no hospital há 34 anos e há pelo menos 20 anos pratico odontologia oncológica, odontologia hospitalar oncológica nesses pacientes. E a gente melhora muito a qualidade de vida desses pacientes. Hoje a gente sabe de muita coisa que o paciente tem uma vida aceitável, uma qualidade de vida aceitável. Se a quimioterapia ela é sistêmica, geral, a radioterapia ela é bem delimitada para a área onde o físico, o oncologista, o radioterapeuta delimita, e isso em função sempre do tamanho do tumor. Então, a área irradiada é o problema, o resto, não, porque eu tenho sequelas naquela área pela radiação.
Então, se o radioterapeuta fala para você, olha, nós irradiamos tal área, de tal lugar a tal lugar, o restante está livre. Então, quem fez radioterapia de mama pode mexer tranquilamente na região bucal, por exemplo, fazer qualquer tipo de procedimento. Mas se a radioterapia atingiu região de cabeça e pescoço, nesta área, dependendo da dose de radiação dada, e geralmente são doses altas do seu total, você não pode manipular essa área. Qual é a minha experiência? Nunca mais se manipula aquela área. Porque se eu manipular, as sequelas que ela vai dar vão fazer com que haja uma não irrigação sanguínea, não cicatrização, necrose de mandíbula principalmente, e essa necrose de mandíbula irradiada, que a gente chama de osteoradionecrose, vai levar o paciente ao óbito por infecção generalizada, septicemia. Então, quem fez radioterapia de cabeça e pescoço e vai em algum dentista para remoção de um dente e não se avalia, não se pergunta se ele sofreu radioterapia, este procedimento cirúrgico, remoção do dente e exodontia, vai levar o paciente ao óbito. Quem que é culpado? Você, dentista, que não perguntou. Então, a odontologia faz a preservação do paciente através de tudo aquilo que cabe à odontologia fazer. Para vocês terem ideia, um paciente hoje com diagnóstico de neoplasia maligna em qualquer lugar do seu corpo tem pelo menos 12 profissionais de diferentes áreas da saúde. 12. E nós, com os outros, evidentemente, melhoramos em muito a qualidade de vida desse paciente. Por isso que nós somos fundamentais na atuação multidisciplinar no paciente oncológico. Ok? Eu espero que vocês tenham apreciado a aula, ok? E qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, ok? Obrigado, gente.